Começando mais um Melhor de Três, o podcast que procura integrar brand, growth e vendas e mostrar que a melhor sinergia entre essas alavancas fará a sua empresa, o seu negócio, crescer cada vez mais. Estamos aqui, meus amigos, para mais um episódio. E aí? Então, o pau já quebrou aqui no começo. Que planejamento estratégico é esse que a gente vai falar? Primeira coisa que eu lembro... Discordo, já começa discordando. Não, a gente já discorda, já discordamos. Primeira coisa que eu lembro é de dor no estômago dos empresários em falar em planejamento. Qualquer tipo de planejamento normalmente incomoda. Se junto com a palavra estratégica ainda. Ai, caramba, né? Caiu o disjuntor. Não todos me incomodam. A gente precisa sim respeitar que tem alguns empresários que dedicam-se muito a planejar, né? Mas alguns, eu diria que a maioria deles, não gostam muito disso, né? Gostam muito de executar e planejar pouco. E aí, imagine só, né? A gente está falando de planejamento estratégico para 2025, o ano que vem, que falta só... Daqui a pouquinho. Só falta menos de 30 dias aí, ou aproximadamente 30 dias para acabar. Primeiro, eu quero levantar essa bola para a gente... Que conta é essa dos 30 dias? A conta dos 30 dias é quando vai pro ar no final de novembro esse episódio. Quando vai pro ar, tá justamente. Então, a gente não pode dizer que dia é hoje. Né? A gente não pode falar que dia é hoje, mas aproximadamente 30 dias. A gente estava aqui falando, existe planejamento estratégico de marketing, existe qual mais, meu? Você falou? Planejamento estratégico da empresa como um todo. Que é um planejamento estratégico. Que, na verdade, se subdivide em cada uma das áreas. Você pega o planejamento na área comercial, você pega o de venda, você pega o da produção, você pega e vai juntando e sobe para ter o planejamento completo. O Razeira falou, vou falar de planejamento estratégico do brand. Não vou falar das outras coisas. Eu vou falar só do planejamento estratégico de venda, então. E o Milreu vai falar só do planejamento estratégico de growth. E aí, isso funciona mesmo? As empresas precisam necessariamente fazer o planejamento estratégico para ter resultado? Ou é possível ter resultado sem ter porcaria nenhuma de planejamento? Se é possível, Segundo o autor, eu mesmo, segundo a minha fonte própria, eu considero que planejamento é antecipar o futuro. Então, o primeiro ponto é, eu planejo para antecipar o futuro. Então, eu quero um futuro X no final de 2025. Eu entendendo o futuro que eu quero, definindo bem claro o futuro que eu quero, eu trago ele para o presente, olho e falo assim, bom, olhando para esse futuro que eu quero, como eu faço para chegar até lá? E aí eu começo a desenhar o caminho para chegar até lá. Então, se eu estou planejando, então eu estou olhando para o futuro, antecipando esse futuro no aspecto do que eu devo fazer para chegar até ele, eu começo então a definir que ele precisa ser um planejamento estratégico, precisa ter uma clareza de um objetivo para que eu chegue nesse objetivo. E aí, para eu chegar estrategicamente a esse objetivo, eu preciso estabelecer caminhos e ações desse caminho, que são as táticas. Táticas bem coordenadas, amarradas, desenvolvidas, me fazem chegar a esse objetivo estratégico. E aí, para começar todo esse processo, eu tenho que analisar, tudo bem, para chegar até lá, quem sou eu, onde estou, e aí tem outras ferramentas que vocês podem falar sobre isso para definir também essa caminhada. Tem coisa que já deveria ter sido feita já, né? E vai precisar ser feita depois de 8, 10 anos que a empresa existe. Eu gosto muito dessa pegada de que, principalmente quando a gente pensa na média e pequena empresa, né? O planejamento estratégico é um norte para o próximo ciclo, né? Então, isso não quer dizer que tudo que foi planejado vai acontecer, mas quer dizer que a gente sabe onde quer chegar. Né? E aí vai precisar fazer os ajustes de ações, os ajustes táticos durante essa jornada. Não fazer o planejamento estratégico é simplesmente não
estimar qual é o lugar que eu gostaria de estar no final do próximo ciclo. Onde eu gostaria de estar. Tanto em volume de vendas, quanto em posicionamento, quanto em avanço digital. Tudo isso aí é importante. E eu vejo isso atacando muito a falta de planejamento dos recursos, principalmente. Né? Todos os recursos que a empresa vai precisar para aquela próxima jornada. O que ela vai ter que começar a angariar durante os próximos meses para ela poder conseguir chegar lá. Eu gosto muito da visão do Michael Gabby, que é uma visão mais prática, assim, ó. Pô, você precisa ter um norte para o próximo ano, porque você vai precisar, a partir do norte, entender o que você vai levar de recurso, cara. Quais são os recursos que você já tem para colocar na tua mochila e quais aqueles que você vai ter que ir adquirindo durante o próximo ano. Senão, vai faltar recurso lá no começo durante a jornada. A grande questão que eu fico pensando, e principalmente lembrando das últimas conversas que eu tenho com empresários médios e pequenos, né, é braço para fazer isso. Perfeito. Braço em todos os sentidos. O braço com conhecimento intelectual ou conhecimento para poder sentar lá e falar, pô, eu sei por onde começar um planejamento estratégico. Ele não é complexo, mas ele não é fácil. Esquisito isso, né? Ele é simples, mas precisa de dedicação, precisa ali de um pouco de conhecimento para fazer. E quando a gente vai lá, a liderança tática está enfurnada, está mergulhada no operacional. Sim. Né? Na média e na pequena. Está lá, o cara falou, cara, eu não consigo nem executar as coisas que eu tenho para fazer aqui, quanto mais parar para planejar o próximo ano. Uhum. Vocês veem isso aí também? Nas experiências do dia a dia aí? É interessante isso que você fala de que falta braço. Talvez até capacitar a equipe para que ela ajude o empresário a conduzir esse planejamento estratégico e fazer o planejamento estratégico virar realidade, né? Porque o planejamento estratégico a gente costuma falar lá, o melhor planejamento do mundo, se ficar engavetado, meu amigo, ou dentro de um HD seu, não vai servir para absolutamente nada, né? Então, assim, você tem que fazer aquele planejamento virar realmente uma bússola da empresa para você ficar olhando, relembrando e trazendo toda a equipe junto com você para combinar, né? É para lá que a gente vai. Me ajuda aí. E aí você vai preparando a sua equipe para isso. É interessante que o próprio planejamento estratégico você tem que incluir no seu planejamento como ir capacitando a sua equipe para isso também, né? Então é uma coisa que se retroalimenta essa questão de equipe, de como envolver a equipe, né? E aí tem várias maneiras até práticas, né, de trazer a equipe para ela realmente participar, sentir que ela tá conduzindo com vocês esse planejamento, tá criando com vocês esse planejamento. Se sentir meio pai da criança, acho que muda muito essa relação quando a equipe realmente participa. Assim, não é algo que é meio que imposto, sabe, de cima para baixo. É claro que tem a visão da liderança, que tem que conduzir o processo, mas essa participação da equipe, quanto mais você consegue realmente envolver, engajar e motivar a equipe no processo, fazer com que o próprio processo de pensar o planejamento estratégico já seja um ganho, sabe? Mesmo que muitas daquelas ações previstas acabaram não virando realidade, que muitas vezes acontece. É algo que a gente vai... Quanto mais você vai fazendo um planejamento estratégico, mais você vai aprendendo a fazer, né? Tem meio que um exercício de futurologia, e aí você vai aprendendo, você vai vendo, olhando para os anteriores que você fez e você vai reduzindo essa diferença aí. Mas a equipe ela é vital, né? Você tem que trazer para junto de você e você tem que ir capacitando. Inclusive, até a própria capacitação, aprendizado, né? Treinamentos, você tem que ter isso no seu radar o tempo inteiro. Eu vou dar um passo atrás e pensar assim, ó. Existe um problema de mentalidade do empresário para ele fazer o planejamento. Para o empresário que começou e está tocando o seu negócio, a gente está falando muito de planejamento, principalmente para quem não faz, ou poucos que fazem, ou está na dificuldade tentou fazer e não evoluiu, fez e deixou o plano para trás, né? Então, tem a ver um pouco com a mentalidade do próprio empresário, porque a mentalidade dele é do mão na massa, do operacional, do fazer acontecer. Eu sempre executei, cheguei até aqui executando.
Agora, você quer que eu faça algo que é antinatural para mim, que é parar de fazer, né? Parar de fazer assim, não vou deixar de a empresa rodar, mas eu vou reservar do tempo que eu executo para pensar. E aí eu vou pensar através de algum método, de ferramentas, e ficar pensando num futuro que ainda não chegou. E eu preciso colocar a parte da minha empresa me ajudando nesse processo para trazer as demais áreas da empresa, reservar tempo dela para ela começar a pensar nisso junto comigo. Então, primeiro eu acho que é antinatural, e aí ele precisa fazer essa correção na mentalidade dele para dar a importância devida a planejar. Então, ele precisa sair daquele atolado no operacional que às vezes ele está. E se ele não faz isso, e aí volto para a questão da mentalidade de novo, se ele não, tudo aquilo que ele não presta atenção, ele não consegue modificar, ele não consegue realizar, porque ele não está prestando atenção. E o planejamento nada mais é do que documentar aquilo que ele precisa dar atenção, prestar atenção. Porque só na execução, só no operacional, sem planejar, sem olhar o futuro, você não sabe, você não tem certeza para onde você está indo, você não sabe para onde você está indo. Então, planejamento estratégico é uma direção. Objetivo estratégico é uma direção. Então, é pontuar qual é essa direção. Eu lembrando lá do começo da minha jornada, né, como empresário, fazendo os primeiros planejamentos estratégicos, depois de ter vivido a possibilidade de aprender isso na graduação, né? Tive a felicidade de ter excelentes mestres, um deles o Carlos Sete, né, que ensinava com muita clareza como você fazer um planejamento estratégico para uma empresa média pequena, principalmente envolvendo a equipe. Eu lembro que alguns marcadores impactaram muito. Primeiro é que uma grande possibilidade para a empresa média ter um ambiente de desenvolver a liderança para trabalhar em equipe, porque o planejamento estratégico é feito com os líderes sentados na mesma mesa. Então, a gente começa lá identificando as variáveis do ambiente, né, externo e interno, e cada líder normalmente vai falar das variáveis do seu departamento, né? E isso precisa ser transformado num senso comum ali. A gente precisa ficar todos de acordo que aquilo é ponto fraco, que aquilo é ponto forte, que aquilo é ameaça, que aquilo é oportunidade. E aí a gente vai começar a identificar o grau de necessidade de tratar de cada uma daquelas coisas de acordo com o objetivo que a gente quer chegar. Então, tem coisas que parecem ser muito graves, muito urgentes e muito tendenciosas, mas quando a gente pensa assim, mas não é para esse lugar que eu quero ir, né? Eu quero ir para outro lugar. Então, que lá deixa de ser tão grave assim, ela não vai ser mais calibrada como algo muito necessário de fazer. E aí, uma das dicas que eu acho que é muito, muito, muito importante, eu vivo isso, inclusive num projeto que a gente está agora, eu percebi que quando a gente começou a fazer os trabalhos de planejamento, as reuniões, a equipe começou a sinalizar que não tinha tempo. Falou, cara, isso aí está atrapalhando o nosso tempo. Quando a gente não tem tempo, vamos lá para ver se a gente consegue raciocinar de uma maneira muito simples e lógica aqui. A equipe tática tem lá 8 horas do dia para trabalhar, certo? E durante as 8 horas do dia, de segunda a sexta, ela não consegue ter a oportunidade de criar espaços em sua agenda para fazer as reuniões de planejamento estratégico. Qual que é a solução? Alguém tem ideia? Qual que é a solução? Planeja melhor, né? Trabalhar depois do horário? Trabalhar mais? Então não vai dar para trabalhar até as 18 horas, então tem que trabalhar até as 20 horas. Quando eu cheguei lá e falei isso para a galera, eu falei, gente, beleza, a gente não está conseguindo fazer até as 18, a gente vai ter que ficar um pouco mais. A gente vai ter que criar agendas durante a semana para trabalhar até as 20, até as 21 e até as 21 horas e conseguir fazer o planejamento estratégico. Cara, os caras me olharam com a cara, tipo assim, não dá para fazer isso aí. Não tem como fazer isso. Eu falei, como não tem? É algo que não é algo que vai acontecer para a vida toda. Talvez sejam as próximas 3 ou 4 semanas a gente trabalhar
alguns dias, algumas horas a mais para a gente poder produzir o planejamento estratégico, porque a gente já convencionou, não vai dar para trabalhar durante o horário normal com isso. Solução mais óbvia para mim é, vamos trabalhar um pouco mais depois do horário para conseguir fazer o planejamento estratégico. Por que eu brinquei que isso é uma dica? Porque muitas vezes o empresário diz, mas minha equipe não tem tempo, a gente não vai ter tempo para fazer. Né? Bom, primeiro, não ter tempo tem a ver com aquele lance da prioridade. Então, planejar 2025 não é prioridade para você. Então, beleza. Mas se é prioridade, vamos arrumar tempo. E o tempo é o quê? Priorizar. Então, não vai dar para ir para casa depois das 18. Vamos ter que ficar mais um pouco aqui para a gente poder continuar planejando 2025. Senão, a gente não vai saber para onde a gente vai o ano que vem. E não saber para onde ir, para mim, é um grande problema. Sabe uma coisa, eu já trombei com esse tipo de situação muitas vezes, assim, no dia a dia, ou de clientes ou dentro da minha empresa também, né? Isso vive acontecendo e a gente tem que ir relembrando, né? Essa questão de você ter um planejamento, isso que você comentou. Estamos sem tempo. E aí, já que estou sem tempo, não vamos sentar para fazer um planejamento estratégico. E já que você está sem um planejamento estratégico, você continua fazendo tudo do jeito que você sempre fez, que é sem o tempo. E é interessante, quando você pensa, se você tivesse planejado, se você tivesse determinado ali, feito um plano de ação, tivesse focado em algumas questões do seu dia a dia, do dia a dia da sua empresa, acertado processos, organizado ali um pouco a rotina, melhorado os seus métodos e tudo mais, você ganha tanto tempo com isso no final. E assim, aquele tempo que você investiu no começo para fazer esse planejamento estratégico, você vai ganhar ele multiplicado por N vezes ao longo do tempo, pelo fato de você ter parado aquele tempinho antes, assim, né? Mas a gente não faz essa conta, né? Estou sem tempo agora, deixa para depois, e você continua fazendo, perdendo aquelas meia hora a mais em cada processo. Ali, investindo, né? E se você tivesse parado para pensar a respeito e realmente ter focado naquilo ali, você teria resolvido muito mais rapidamente. E é uma estratégia isso, né? É uma estratégia realmente você pensar em como conduzir a sua empresa. Você tem que ter esse momento para isso. Você tem que determinar uma agenda, travar uma agenda para isso, né? Se você não trava agenda para isso, a rotina vai te engolindo e você, a hora que chegou o final do dia, você fala, caramba, acabou, não consegui fazer aquilo que era uma prioridade para mim, deixa essa prioridade para amanhã, e para depois de amanhã, e para depois de amanhã, e isso não é prioridade, né? Isso você vai só empurrando com a barriga. Eu tenho uma experiência que eu preciso aprimorar agora, para o ano que vem, que é a de gestão da carga horária disponível que a gente tem para executar o nosso trabalho. Então, a gente presta serviços com um volume de carga horária mensal que eu preciso administrar. É assim que eu penso. E a gente tem um controle muito rígido em cima dessas horas e a gente tem margens lá que a gente lida mês a mês, que são margens de estudo, de aprendizado, margens que a gente tem de reuniões que são mais operacionais ou estratégicas e as execuções especificamente. A gente faz uma reunião mensal apresentando essa carga horária e fazendo uma análise na reunião. E a busca nossa é aumentar a nossa produtividade, quer dizer, a execução no tempo, e a gente tenta, então, inserir ali tecnologia, inserir ali um aprimoramento no processo da execução. Então, a gente está o tempo todo discutindo isso. Essa tarefa aqui que está sendo executada, será que se a gente dividir em duas, a gente não teria uma eficiência maior do que essa? Então, a busca nossa é da produtividade e a eficiência operacional. Então, o aprimorar que eu digo agora eu preciso planejar melhor o futuro dessa carga horária que eu estou disponibilizando, e eu preciso planejar melhor os pontos de checagem periódicos. Eu faço um mensal que às vezes não é tão profundo como deveria. Então, talvez a cada 3 meses eu preciso bloquear na agenda um tempo para me aprofundar nisso. Para quê? Para saber se, no momento que eu definir lá o meu objetivo no final de 2025, eu realmente não estou me perdendo na direção. Eu preciso, a cada período X de tempo, checar e não me ver. Por quê? Porque esse é o meu maior insumo do meu trabalho, que é o tempo.
Então, o que eu mais preciso gerenciar são as atividades no tempo, porque tempo não O gerencia. maior recurso que existe. O maior né? recurso da minha empresa é tempo. De Então, todo mundo, né? É. Todo mundo. Maior que, recurso. na verdade, às vezes, outras empresas têm equipamentos, máquinas. Quando fala empresa, sim, pode mudar, né? Mas do indivíduo, né? O maior recurso que o indivíduo pode ter é o tempo, né? No comércio eu tenho estoque, o Uhum. meu é prestação de serviço. Então, a gestão do tempo nosso é assim, muito bem checada. Mas o que eu vejo? Mesmo que eu planeje pouco ou não planeje nada, eu preciso dar um passo. Acho que esse é o ponto-chave. Existe uma ferramenta chamada análise SWOT. Essa ferramenta está lá. Pesquisa no Google, pesquisa no ChatGPT, aprende como é que faz e usa. Se eu fizer da minha empresa só essa análise SWOT, com mais alguns elementos no meu planejamento, para começar, e definir o tempo ali em 2025, que eu preciso fazer um ponto de checagem dessa análise SWOT e para onde eu estou indo, já é o primeiro passo. O problema é não fazer nada. Ou o problema é pegar um documento de trocentas coisas que você precisa fazer e você ficar com receio e se bloquear e não executar e não planejar nada. E muitas vezes também a percepção que eu tenho é que o planejamento, e depois ele é apresentado para a sua equipe, ele começa a dar mais clareza. E às vezes a equipe começa a entender um pouco mais essa direção que a empresa busca. E se toda a equipe entende essa direção, tudo aquilo que toda a equipe vai prestar mais atenção tende a ter chances maiores disso acontecer. Porque a gente está com toda a mentalidade ajustada para isso acontecer. Então, para mim, tudo começa na mentalidade. A mentalidade de é mais importante eu bloquear esse tempo para fazer isso, conscientizar a minha equipe que ela precisa realmente executar isso. E até o planejar, né, olhando esse aspecto que você colocou de agora eu vou ter que pensar em trabalhar até as 20h21, eu já estou planejando. Lá em setembro começaremos o nosso planejamento e reservaremos o tempo X para fazer isso. É inevitável, eu fico pensando, a gente até estava discutindo antes de começar aqui a gravação, né? A gente trabalha muito nessa visão de planejamento estratégico com branding, né? A nossa área, e a gente vai, inclusive no nosso método, tem realmente de desenvolver uma visão, um recorte de planejamento estratégico especificamente de branding. Você estava falando algumas coisas aí que é da sua área, né? Tem coisas que são do nosso negócio, do nosso modelo de negócio que a gente vai adaptando, adequando. É interessante, talvez uma das primeiras falas que você colocou hoje aqui, a gente tem que pensar em algumas etapas quando pensa o planejamento estratégico, quem que eu sou, né? Onde estou, para onde eu vou e como é que eu vou chegar lá. Na verdade, o planejamento estratégico não é só o como é que eu vou chegar lá. Talvez essas 4 grandes etapas fazem parte do planejamento estratégico, compõem o planejamento estratégico. Mas olha como é interessante, quando eu olho aqui para o branding, fazendo esse recorte de branding, o jeito que a gente conduz um planejamento estratégico de branding, essa parte inicial do quem somos, ela quase 80% dessa história, sabe? De a gente olhar realmente a essência, e aí tudo que a gente vai trabalhando na sequência. Em algumas situações, a gente fala para o empresário, para os nossos clientes, olha, o que a gente vai fazer, a gente precisa conhecer, entender e respirar o seu planejamento estratégico de gestão, que a gente fala. Se você tiver um planejamento estratégico mais recortado aqui para marketing, a gente até discutiu isso, você tem uma visão diferente, mas como eu trabalho isso? Você tem a da gestão você tem ali questões ali financeiras, de estrutura, de processos, algo mais... gerencial na questão ali corporativa. Você tem marketing, você vai pensando em aquisição de clientes, você pensa em participação de mercado, você pensa em elementos ali de entender o seu público, segmentação. E quando você vai para o branding, olha só, acabei de falar, público e segmentação. Quando você vai para o branding, ao invés de segmentação, você pensa posicionamento. Ao invés de público, você pensa persona. Sabe? Então tem características diferentes, porque o branding você faz... inspirado no planejamento estratégico da gestão e do marketing, você vai trabalhar uma visão que ela mais em cima de sensações, de percepções da marca, de reputação, de tom de voz, propósito. Então, ele tem elementos muito específicos de branding que a gente vai trabalhando.
Mas essa visão geral da empresa, é claro que ela tem que estar na mesa. A gente tem que entender para onde o cliente quer ir, para onde aquela marca tende a... Para onde o cliente quer que a gente leve, ajude a levar a marca dele, né? Senão a gente fica na deriva também, né? Não sabemos para onde a gente vai remar. Então a gente precisa ter essa visão do todo, mas como é possível realmente a gente ter um recorte, no nosso caso, e a gente trabalha com isso, inclusive, de ajudar a desenvolver esse planejamento estratégico de branding, que ele é inspirado no restante, mas tem alguns elementos que, se você for olhar, mesmo no planejamento estratégico de marketing, que ele é muito próximo do de branding, tem muitas coisas ali correlacionadas, tem alguns aspectos que você não trabalha no de marketing, você trabalha aqui no de branding. Por isso que eu estava defendendo, antes dessa conversa nossa aqui, que a gente tem essa visão muito específica de branding para esse planejamento estratégico. E nada mais é do que você começar a se aprofundar em um planejamento estratégico mais amplo. Porque, como tem empresas que não estão tratando bem marca, talvez elas não inserem no planejamento delas isso. Como não tem muito bem empresas tratando o aprofundamento na gestão comercial, ela está meio rasa ali, colocando apenas metas, ela não se aprofunda nisso, né? Como não tem empresas olhando o marketing, mas não olhando sobre o aspecto de growth, de acelerar o próximo crescimento, analisar dados, fazer experimentos, talvez ela tenha um planejamento, dentro do planejamento estratégico, algo um pouco mais raso. Eu acho que é um aprimoramento, é uma sofisticação desse planejamento estratégico. A gente pode começar pequeno com ele, a gente pode começar simples. Eu acho que o grande ponto, se qualquer empresário estiver aqui, né, 30 dias antes de 2025, ele está assistindo isso aqui, eu não fiz ainda, faça um básico, faça um modelo bem pequeno e durante o ano de 2025, defina isso, eu aprendi com o professor Carlos Sete, nosso amigo aí, datas, períodos de checagem desse planejamento. E conforme você perceber que você está checando e faltou algum ponto, você vai anotar para o próximo planejamento você aprimorar. Uhum. Porque aí o planejamento seu de 2026 vai ser melhor. O ponto é, eu não posso me deparar com o planejamento estratégico e fugir, porque é muito complexo para o tamanho da minha empresa é pequenininha ou a minha empresa, né, ainda não tem o porte suficiente para planejar. Não, você tem que fazer um planejamento mínimo para depois você ir aprimorando ele ao longo dos anos. A analogia que eu gosto muito, tem dois aspectos aí que eu gosto muito de trazer, porque isso me provoca uma reflexão para tanta sabedoria que é, primeiro, resultados extraordinários. A gente não vai conseguir resultados extraordinários fazendo coisas básicas, simples. O extraordinário vem de ações avançadas, né? Porque o ordinário vem do básico, né? E aí, às vezes, eu estou lá olhando para a empresa, todo mundo está dentro da empresa olhando e está olhando e constatando, nosso resultado é esse. É isso aqui que a gente faz com as coisas que a gente tem aqui. Tá. Como que a gente está aqui pensando em ter resultados extraordinários e não coloca na mesa ações que são mais avançadas, como, por exemplo, o planejamento estratégico baseado em análise de ambiente, com a SWOT, um plano de ação 5W2H, que é o que o Razeira falou antes, né? E aí, tem uma analogia que é de uma sabedoria incrível para mim, que é: a empresa precisa permitir-se fracassar. Por que isso eu entendo com tanta sabedoria? Porque o fracasso só pode acontecer a partir de um plano. Não existe fracasso sem planejamento. Perfeito. Quando você não chega onde você queria sem plano, foi uma desistência. Você desistiu. E aí a gente olha para a empresa e vê muitas empresas desistindo ao longo do ano das coisas. Perfeito. Porque não existia um plano para aquilo acontecer. Então, começamos a fazer, tá difícil. Mas peraí, qual que era o plano? Quais eram as ações, quais eram as dificuldades que a gente sabia que ia encontrar para a gente continuar firme nisso e lá no final falar, não chegamos ao objetivo mesmo fazendo tudo que estava planejado. Então, nós fracassamos.
É raro acontecer, hein? É raro acontecer quando você tem um plano, fazer tudo que foi planejado, chegar no final e encontrar um fracasso. Normalmente você atinge o objetivo. O que acontece é muita desistência, né? E atribuir um resultado ruim sem planejamento a um fracasso. Isso não é fracasso. No mínimo aprendizado você teve desse processo, Pô, né? No mínimo. E não é qualquer coisa. E quando está planejado, você vai fazendo as correções, claro, né? Você vai fazendo eu conectaria isso ao aspecto da formalidade ou a formalização. O planejamento é uma formalização, porque senão fica só na mente. E a formalidade é muito importante na empresa. As pessoas acham que uma empresa precisa viver só de informalidade. Porque é mais gostoso, é mais divertido, é mais leve, a gente é mais informal aqui. O problema é que na gestão de uma empresa você tem que ter formalidade. Inclusive do aspecto que você tem uma reunião, você pega o seu notebook, vai para uma sala de reunião, se fecha, e aí isso já dá um caráter de uma formalidade. Aquele momento eu estou me separando dos demais para ter uma discussão, de uma reunião, para definir alguma coisa. Já é crescimento, né? Já é demonstrar para a equipe, nós estamos crescendo, Exatamente. Nós estamos buscando crescimento aqui. E o planejamento é essa formalização, né? Que tem que tomar o cuidado para as pessoas não acharem que isso é burocratizar, mas porque em determinados momentos burocratizar é necessário. As pessoas acham que burocratizar é sempre 100% negativo. Não. Algumas coisas burocratizadas são necessárias, que é essa formalização. E a formalização tende a ser alguma coisa de mais seriedade, porque ali há um comprometimento no que foi definido e escrito. Se há um comprometimento agora, o comprometimento que todos estão de acordo fazendo esse planejamento é que nós temos que buscar verificar se estamos cumprindo e buscar cumprir. Como é interessante também, se a gente pensar, se você chegar hoje para o ChatGPT, ChatGPT é minha empresa de tal segmento, eu quero fazer tal coisa, eu tenho tais concorrentes, eu quero fazer sei lá o quê, ele vai te dar um belíssimo esboço de um planejamento estratégico. Mas se perguntar para ele quais são as variáveis que eu deveria avaliar e dizer qual segmento, ele vai lá dizer, avalia isso como ponto fraco, avalia isso como ponto forte, avalia isso como ameaça, avalia isso como oportunidade. E aí você já pode ir lá e falar assim, isso aqui é ponto fraco ou ponto forte? Vai para baixo ou vai para cima? Isso aqui é oportunidade que eu devo considerar ou não? Isso aqui é uma ameaça para mim ou não? Dá para pegar o trabalho bem mastigado lá com ele. Já vem o esqueletinho pronto ali para você. Mas aí chega um ponto, assim, não adianta você só pegar e falar para o ChatGPT te ajudar se você não colocar o seu toque humano nessa história. A gente volta de novo nessa questão. Empresa, informações claras sobre o que você tem na empresa, não adianta, né? Se a gente olha, óbvio que a análise de cenário externo é um desses passos iniciais aí de SWOT, que é uma ferramenta de planejamento estratégico. Você olha o seu cenário externo. Imagina, aí você está olhando lá questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, tudo que está fora da empresa, legais, até ecológicas, agora colocaram nessa matriz também, né, de você analisar, enfim, pegar e olhar, analisar esse cenário externo aí. Quando você analisa esse cenário externo todo, imagina que você está numa situação que tromba com uma pandemia, que de repente muda totalmente o cenário de uma hora para outra. Eu tenho um cliente que ele estava numa situação como essa, você imagina, ele é do segmento de alimentação, do ramo de alimentação, com mais de 100 unidades de rua, e ele caiu a pandemia no colo dele. E eles chegaram nesse ponto. O que a gente faz? Quando todo o cenário externo, se você perguntasse para o ChatGPT, ele ia falar, pisa no freio, repensa tudo. O que ele fez? Ele deu o toque humano dele e ele falou, vamos acelerar. No meio da pandemia, com todas as lojas fechadas, com tudo dizendo para ele, desiste, vende, muda de segmento. Ele foi no caminho inverso e ele colocou o feeling dele, ele colocou uma visão pessoal, né, óbvio, da empresa. Óbvio que isso não é assim num tapa, né? Teve muita discussão, mas chegaram a essa conclusão que eles queriam seguir um caminho oposto ao que todo o mercado dele estava fazendo. Resultado disso, óbvio que a pandemia deixou um monte de sequelas, óbvio, um monte de cicatrizes, mas quando terminou a pandemia, ele estava muito à frente dos concorrentes dele. Justamente porque ele acelerou num período onde, teoricamente, seria para recuar.
Então, essa questão de sempre dar esse toque humano, de você fazer essa análise, e é uma análise que ela não pode ser fria, não pode ser só os dados te mostrando. Você tem que usar a sua experiência, a percepção, até o seu sonho, até a sua fé tem que entrar nisso para você falar, caramba, para onde eu vou, sabe? E aí você fazendo isso, você vai treinando também até a sua confiança de caramba, eu sei que eu consigo fazer isso aqui. E aí quando você consegue engajar o resto da equipe para seguir aquele mesmo caminho que você acredita, essa mágica acontece, viu? E assim, né, para a galera que tá nos assistindo, né, que vai ver, enfim, o conteúdo, vai ver os cortes, eu acho que uma mensagem de simplificação é muito importante para eles, né? Simplifique o planejamento estratégico. Primeira coisa, faça um plano para o próximo ano, não é? Nem que nesse plano tenha 5 ações, que você vai poder avaliar elas periodicamente. Todo mês, você pegar e falar como está acontecendo. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a pós-graduação de marketing, um professor trouxe um caso para compartilhar com a turma e foi bem emblemático, porque assim, você espera que uma empresa desse tamanho tenha um planejamento estratégico muito conciso, muito ele muito abrangente. E a parada era a seguinte: o Extra tinha chegado lá em Salvador e estava indo mal pra caramba. O supermercado Extra tinha chegado em Salvador, atacadista, da rede Pão de Açúcar, e estava indo mal pra caramba. E aí, grande empresa, né? Manda o diretor responsável embora e traz outro diretor que está indo bem em alguma loja. Ou troca esse diretor, pega esse diretor daqui, leva para um lugar e traz um que consegue resolver. O diretor que foi para lá era justamente o professor. E ele estava dizendo o que ele fez quando chegou lá. Ele falou, bom, primeira coisa que eu fiz, reuni a liderança tática e pedi para eles elencarem as variáveis positivas e negativas que eles viam até agora e também as variáveis positivas e negativas externas, ou seja, as oportunidades e ameaças. E aí ele foi lá e colocou na tela para a gente. Cara, tinha 20 variáveis, entre pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades. Mas é uma loja de supermercado de sei lá quantos 1000 metros lá, com sei lá quantos 1000 itens. E ele falou, só que eu pedi para simplificar. Falei, a gente quer algo simples. E dali saiu o plano de ação. O plano de ação consistia no seguinte: nós vamos ter que abrir 2 horas a mais por dia. Mas a gente vai ter que fazer isso aos poucos. Porque a gente vai precisar adaptar todo o nosso pessoal para isso aí. Porque se a gente continuar trabalhando a loja continuar aberta nesse período, a gente está perdendo muito o resultado do final do dia. Salvador é uma cidade de trânsito muito complicado, e se você não tiver uma oportunidade de ter a loja aberta na hora que o trânsito diminui, o atacadista não vai lá, porque ele vai perder muito tempo. Então, o varejo não vai lá, melhor dizendo, né? O varejo não vai até a loja e vai lá, se eu sair agora, eu vou perder muito tempo no trânsito. E o que ele fez? Desenhou uma estratégia de ter produtos em promoção. Ele falou que uma das coisas que ele percebeu foi que a própria equipe dizia o seguinte: cara, os nossos concorrentes estão com muitos produtos em promoção. Os caras têm 100, 200 produtos em promoção. Nós, malemar, temos 10 aqui. Ele falou, cara, a gente vai ter que chegar a 100 produtos de promoção. A gente conseguia abrir a loja com 100 produtos em promoção todo dia. Mas ele falou o seguinte: a primeira semana a gente começou com 10, a segunda semana a gente tinha que agregar mais 10, na terceira semana a gente teria que agregar mais 20, na quarta semana a gente teria que agregar mais 40 produtos, até a gente conseguir somar 100 produtos em promoção. E aí no final lá ele diz, essas duas ações, e claro que todas duas careceu marcadores, né? Ele não implantou isso de uma hora para outra. Faz sentido que, às vezes a ação é única, mas você vai precisar colocar marcadores para ela. Vou evoluir com isso aqui. Essas duas ações, no ponto de vista dele, foi o que determinou a loja ter reerguido. E quando ele chegou lá, ele falou que chegou mais 2 pessoas, eles estavam na iminência da loja do Extra em Salvador fechar. E foi
Uma análise de ambiente simples que trouxe, precisamos funcionar mais horas e precisamos ter mais produtos em promoções. 2 ações com marcadores fez com que a loja se erguesse em resultados, para ter, então, resultados extraordinários. Eu fico pensando quanto que numa situação como essa, ou em várias outras aí que a gente tromba no dia a dia, o quanto que alguém que trabalha lá no chão de fábrica, no chão da loja, né, no caixa, no corpo a corpo com o cliente, às vezes pode vir uma solução dessas pessoas, né? Talvez não nesse caso, mas de a gente criar essa... Outro dia você estava falando, até o nosso amigo Luciano, né, foi falar sobre cultura, né? Sim, sim. A importância disso, né? A importância de... Aliás, até eu trouxe o Código da Cultura, o livro hoje que eu trouxe aí como para representar um pouco essa lógica de branding, porque é muito importante isso, a gente desenvolver ou alimentar uma cultura, porque a cultura é algo que você pode até tentar, mas você não consegue dominar totalmente ela, né? A cultura ela vai se moldando, ela vai se construindo, ela é muito dinâmica, de acordo com as pessoas que estão na empresa, de acordo com o momento, tem muita coisa envolvida nisso. Mas a importância de você, no mínimo, incluir no seu planejamento estratégico, talvez no de brand, que a gente olha muito para isso, de a gente tentar fazer com que essa construção da marca ela vai ajudando a fazer com que a cultura ela vá ajudando a fazer esse planejamento virar uma realidade. Então, você transformar ali, até na mentalidade, que você fala muito de mentalidade, né? Essa mentalidade de agilidade, de flexibilidade, da empresa ser adaptável, sabe? De trombou com uma mudança, com um problema, ser resiliente, saber como se virar. Porque você não vai imaginar que vai estar tudo redondinho o tempo inteiro, né? Vai ter problemas. E aí, quando acontecem esses problemas, né? O que o código da cultura daquela empresa diz? Fica todo mundo desesperado, sai todo mundo correndo, o pessoal pede a conta, é a hora que você perde os talentos, é a hora que você não consegue trazer talentos para a sua empresa, porque essa cultura ela está sendo construída de uma maneira que você não está... no mínimo, acompanhando a condução dela. Você conduzir totalmente é muito difícil, mas no mínimo você acompanhar e você ir criando no seu planejamento de branding ações para fazer com que essa cultura ela vá se fortalecendo, porque quando ela está forte, quando chegam esses momentos de mudança, de problemas, uma pandemia, enfim, problemas que estavam até fora do radar, é importante você conseguir fazer com que a sua equipe vá respirando na mesma velocidade que você, vá pensando parecido com você, sabe? A gente fala muito de cabeça de dono e tal, talvez cultura tenha um pouco a ver com isso, de a gente tentar fazer com que a nossa equipe reflita a nossa visão, né? Mas a importância de a gente incluir no planejamento estratégico esse tópico de cultura, a gente analisar, a gente tentar mensurar, a gente fazer discussões, né? E tem que ter um ambiente, de novo, na mentalidade, muito transparente, ali dentro, sabe, de conversa mesmo. Não pode ser, de novo, algo imposto, falar, eu quero de amanhã em diante a nossa cultura, eu quero que seja diferente da de hoje. Não faz sentido nenhum e ninguém consegue fazer nenhuma mudança agindo dessa maneira, né? Temos que trazer o tema cultura para um episódio. Acho que a gente não falou sobre isso ainda, né? Acho que não. Especificamente não. Porque cultura tem a ver com o seu trabalho de branding, está conectado, tem a ver com mentalidade. Não sei se vocês assistiram Divertidamente 2. Você já comentou. Eu tenho uma filha de 8, meu amigo. Assisti umas 4 vezes já. E aí, como é que vai se formando aquilo que fica registrado dentro do cérebro, né? E o Divertidamente 1 ou 2, eu passei até em sala de aula numa disciplina que eu dei, ele foi criado, construído com a consultoria de um especialista, não foi uma animação feita do nada. Então, ele foi bem construído. E ali, como é que se formou a mentalidade da pessoa e daquilo que ficou registrado. E a cultura... você não tem controle sobre alguns aspectos da cultura, mas os princípios dessa cultura você tem, que é onde você estabeleceu quais os valores são inegociáveis. E se você começa a construir a cultura da sua empresa, ou começa agora, né, a sua cultura já existe, você começa a fazer a gestão dela, o planejamento precisa fazer parte dessa cultura, né? Na minha empresa, na verdade, o planejamento é valor.
para tudo é valor, porque o nosso trabalho é muito focado em planejar. Então, como ele é valor, eu tenho que ter a responsabilidade de treinar a minha equipe para planejar. Eu tenho que ter a responsabilidade de dar relevância e importância para esse valor o tempo todo nos diálogos e nas conversas. Eu tenho que falar com o meu cliente sempre tendo o valor desse planejamento e conversar com ele, falando assim, olha, a gente tem que olhar o futuro, vamos antecipar isso que a gente tem que fazer, para chegar no ponto de que toda a equipe também valorize o seu próprio planejamento interno. Então, assim, essa cultura sendo bem gerida, ela está trabalhando bem a mentalidade. Eu sou bem cético quanto a isso, viu, Paulo? Muito, muito cético mesmo. Assim, eu acho a cultura algo tão importante para uma empresa e para um grupo social que eu me debrucei mesmo para entender. Falar assim, cara, como que eu defino isso de uma forma simples para um empresário quando eu precisar conversar com ele? Bom, a cultura de uma empresa é formada pelo grupo social que foi construído ali sob permissão do líder. Isso é a cultura de uma empresa. Então, tudo que existe na empresa como prática constante foi permitida pelo líder. Então, o grupo social trouxe ou tentou colocar. Ele permitiu, virou cultura. Ele não permitiu. Ele está determinando qual é o caminho que vai tomar. No final, então, quem é responsável pela cultura? O líder. Óbvio. O líder da empresa. Né? Ele pode ter maior dificuldade de colocar os valores e fazer com que aqueles valores sejam seguidos. Ele pode ter mais esforço para isso, mas é ele que vai determinar ali o guarda-reio, né? Falou, então, se não é isso que é para fazer agora, isso que eu não quero que seja feito, eu não vou permitir também. Né? Então, uma empresa que tem cultura de desorganização foi permitida pelo líder. Mas eu não consegui fazer nada. Não, você não conseguiu fazer nada? Não, você não quis fazer nada. Você deixou que a empresa continuasse desorganizada e agora a gente tem uma cultura de desorganização aqui, né? Simples assim para mim. Não é simples, mas é claro. Falar, a cultura é do líder na pior ou na melhor das hipóteses porque ele permitiu que acontecesse daquela forma. Né? Não dá para terceirizar essa responsabilidade. Não, a cultura da minha empresa foi o grupo social que pôs aí. Não, você que permitiu, Tema dos próximos episódios. Coloca aí cultura que é importante. Uma outra coisa que eu queria colocar, até a gente teve uma experiência recente, o Milhouse chamou nós dois, e mais o Carlos Sete, professor, né? Carlos Sete, mais o Luciano depois. E mais o Luciano para falar de cultura, enfim, para trazer um pouco um ar de fora, né? Uma visão externa para a sua equipe, para depois desenvolver o planejamento estratégico, ajudar, né, a alimentar, né, e talvez inspirar em alguns pontos. E não foi bem planejado, né? Os assuntos que você levou certamente foram os assuntos que você quer priorizar, você quer dar um foco ali e tudo mais. Mas eu queria até colocar isso como a importância de, às vezes, você... esse planejamento estratégico, muitas vezes a gente pensa, sou eu, meus líderes, a minha equipe, vamos construir isso aqui. Mas essa questão de você, de vez em quando, furar essa bolha e ter essa visão externa para te ajudar a construir esse planejamento estratégico, dá uma riqueza tão grande, né? Porque dá uma diversidade. E essa questão da diversidade, inclusive, no sentido de você diversificar os olhares e diversificar o know-how de quem está trazendo aquela informação. Isso vai... Porque eu acho que o planejamento estratégico é um pouco isso de cutucar, sabe? A gente se cutuca, é uma coisa que, aquilo que você falou, não é natural, é meio antinatural. Você se força a fazer, fala, eu preciso fazer isso aqui. E aí você se organiza para que aquilo aconteça, mas tem uma disciplina para isso acontecer, né? Isso aí. E nessa disciplina, é legal você ter essa diversidade de visões, porque isso vai trazer... Muitas vezes, se só o líder está conduzindo ali... Você vai olhando, é quase que o planejamento estratégico é quase um copia e cola, de ano para ano. Já tem aquele do ano passado, deixa eu ver. Você coloca na mesa e tal, chama a equipe, vamos ver o que mudou de cenário externo, o que meu concorrente está fazendo de diferente. Você coloca alguns elementos ali, mas a base, ela segue. Eu não estou dizendo que está errado a base seguir. Tá? Tem que ter uma coerência. Quando fala de branding, essa coerência tem que ser maior ainda, né?
E a continuidade, né? Os prazos têm que ser mais longos, né? Essa visão tem que ser mais extensa, até de quando você olha marketing. Um planejamento estratégico de branding, a gente faz ele de 3 a 5 anos. Quando você faz um de marketing, às vezes é de 1 ano, de 1 a 3 anos. Então a gente tem uma visão mais longa quando pensa branding. Mas é uma questão que você tem que colocar tudo isso na mesa, vai enriquecendo muito a conversa e vai enriquecendo a visão do líder, de quem está conduzindo aquele planejamento, de ele ver coisas diferentes que não estavam no escopo dele no ano anterior, não está naquela base do que ele já fez no ano anterior e faz ele repensar, caramba, será que foi por isso aqui que eu não estava nem enxergando isso e que essa pessoa de fora da minha organização que me trouxe, me deu esse toque, será que é isso que se eu mudar aqui eu vou ter melhores resultados lá na frente, né? Então essa diversificação de olhares, de visões, ajuda muito. Então, primeiro, você estimular isso dentro da equipe, para que a equipe vá aprendendo a ter esse olhar para fora também, mas às vezes trazer alguém de fora vai ajudar demais nesse processo. Mensagem é o seguinte: chame especialistas para te ajudar no seu planejamento estratégico, chame o melhor de 3 que a gente pode te ajudar. A gente ajuda. Pois é, eu estava me preparando para concluir dizendo o seguinte: faça de forma simples, faça com poucas ações para o primeiro período. Se você estiver pensando que eu não posso fazer porque eu não tenho tempo, encontre tempo e priorize, né? Vai ter que fazer depois do horário, vai ter que fazer no final de semana, vai ter que fazer em algum momento. Mas a partir do momento que você conseguir realizar o primeiro planejamento e ter os marcadores periódicos de verificação, provavelmente isso vai proporcionar para você resultados que você não encontrava, né? Vai começar a flertar com resultados extraordinários e aí você vai querer fazer sempre. Daqui a pouco você vai querer fazer planejamento estratégico trimestral. Fala, tá tão bom isso que eu quero fazer planejamento trimestral. E sim, é possível fazer. Né? Sabe, uma pequena, uma média consegue fazer tranquilamente isso. Você falou várias vezes a questão de você simplificar, né? Começar sempre. A gente fala aqui com pequenos e médios, e a gente realmente tem que mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que a gente tem que começar mesmo, né, dar os primeiros passos, e depois você vai incorporando ali, né, mais detalhes. Mas assim, eu sempre fico pensando, o planejamento estratégico, ele tem a ver com gestão. Não é você deixar ao Deus dará, sabe? As coisas acontecerem. Não é você ser reativo. É você tomar comando da história e você ser intencional, você realmente pensar de uma maneira onde você vai ter uma proatividade, você vai conduzir esse processo. O processo do ano inteiro do que vai acontecer na sua empresa, na sua marca. Você tem que conduzir esse processo, você tem que estar no leme desse barco aí. E se você não tem o planejamento estratégico, você não está dirigindo, você está sendo reativo, você está lá esperando de uma maneira passiva e a sua equipe está vendo que você está passivo, todo mundo fica passivo também e as coisas vão se replicando e volta na questão da cultura, né? Todo mundo está vendo o que você está fazendo. O líder, vamos ver como é que o líder age nessa situação. Aí não está fazendo nada, está deixando acontecer, todo mundo vai deixar acontecer, ninguém vai tomar iniciativa, ninguém vai pegar e vai fazer alguma coisa, todo mundo vai sempre aguardar que o outro faça, né? Então essa gestão do planejamento estratégico, ela faz parte dessa visão de mentalidade, onde todo o restante da equipe vai aprendendo como fazer ao longo da jornada, né? E só a jornada já vale a pena, só de sentar e discutir com a equipe já é muito ganho. Já tem muita gente que de repente foi impactado pelo planejamento que você fez na sua empresa, que nunca passaram por isso muitas vezes, sabe? Em outras empresas que eles passaram não tinha esse processo, ou não eram envolvidos nesse processo, eles se sentem participantes, né? E você vê que o ambiente é muito importante, né? Tirá-los de onde eles estão, levar para um hotel, passar o dia, tirar do dia de trabalho para um dia adicional. Na verdade, são várias mensagens que são passadas ali, né? A importância que foi dada, o investimento que a empresa está fazendo para isso. Então, aí eles começam a olhar de uma forma diferente e se comprometer, porque o ponto-chave aqui é o comprometimento. Você não percebe como muda o olhar deles quando eles percebem que eles têm voz? Que você está ouvindo, você está considerando o que eles estão falando, você está minimamente olhando, analisando, ver se faz sentido aquilo, se vai ser implementado ou não a sugestão que deram.
isso é outra história. Mas só da pessoa entender que ela está participando realmente de uma maneira ativa e sendo ouvida, isso já é um ganho gigantesco para o resto do ano. Já vale o planejamento estratégico, só por isso já vale a pena. A ambição dos colaboradores da empresa também é cultural e é promovida ou pode ser promovida pelo líder. Estimulada. Se a liderança está lá sem ambição, provavelmente é porque o líder não está ali, ó. Vamos para frente, vamos ser ambicioso aqui, vamos buscar resultados melhores e botar mais grana na mesa, né? E isso é só investimento, porque é investimento que potencializa um futuro com mais resultados. Porque não é simplesmente achar que este momento resolve tudo ou... Não, mas é investimento de todos os aspectos, tempo, dinheiro, recursos, que potencializa o crescimento da empresa. Crescimento dos resultados da empresa. Sim. Porque senão eu poderia ir mais lento, mais devagarzinho, investir menos, extrair mais recursos da empresa e não deixar mais recursos da empresa, porque na verdade eu estou criando algo que potencializa um resultado maior no futuro, que é entender que o jogo dos negócios é de médio e longo prazo e não ficar extraindo no curtíssimo prazo. E aí, Paulo Razeira, como é que você consegue ajudar uma empresa que esteja agora pensando em fazer o seu planejamento estratégico para o próximo período? Vamos lá. MR Tempo, a gente... estratégia de gestão de marcas, não é à toa que a gente usa esse estratégia de gestão de marcas ali no nosso sobrenome da MR Tempo. E a gente ajuda justamente a desenvolver essa visão de marca, de construção de marca a longo prazo, né, que a gente fala muito desse termo de branding. E isso tudo que a gente está falando aqui de ajudar a desenvolver um planejamento estratégico faz parte de uma rotina nossa. E com isso a gente está cada vez mais ajudando as empresas a terem marcas fortes, relevantes, inesquecíveis, atrativas, atraentes, sexys. O sexys é um termo muito usado ultimamente, né? Quando fala de empresa, de marca sedutora, e tudo mais. A gente né? vê... Mas na verdade, esse é um dos objetivos mesmo, né? Porque a pessoa bateu o olho e fala, caramba, essa marca me atrai, às vezes ela não sabe nem o porquê. E a gente constrói isso de uma maneira intencional e tem a metodologia para que isso aconteça lá no final do processo. Então, é desse jeito que a gente ajuda as empresas a terem mais resultado. Porque tudo isso, se não gerar resultado, não faz sentido nenhum. É só... cenário bonitinho, figurino, não é isso. O que a gente faz é realmente construção de marca para gerar resultado. É desse jeito que a gente acredita que está fazendo a diferença no mundo aí. Muito bom. E nós ajudamos empresas, começando por um planejamento estratégico de growth marketing, marketing digital, e olhando esse futuro e antecipando esse futuro, estabelecendo um cronograma de ações ao longo do tempo, né? Planejando todas as ações que a gente faz sempre de uma forma muito organizada, buscando resultados. Então, desde análise de dados, otimizações de canais digitais, novas ações, experimentos ou campanhas que a gente precisa desenvolver para gerar uma demanda para que a empresa possa atingir aí os seus resultados planejados no seu negócio. E aí, gerando essa demanda para nosso amigo converter ela aqui. E como as coisas se conectam, né? Todos nós três aqui utilizamos do planejamento para realizar nossos projetos de consultoria, né? E a Jump não é diferente. A gente também tem um método baseado em planejamento estratégico para poder fazer o programa de consultoria, pelo menos no primeiro período, né? O primeiro ciclo da consultoria. A gente começa com o reconhecimento da equipe comercial, então a gente vai conversar com as pessoas da equipe comercial e a gente gosta muito de envolver o que a gente chama lá de pessoas chaves, né? Tem pessoas que falam muito com os clientes e não são da área comercial. E aí a gente quer ouvir essas pessoas para poder entender quais são as variáveis que a gente vai precisar trabalhar naquela empresa, se elas são pontos fracos, fortes, né? E a partir daquilo a gente começa a ver as ameaças e as oportunidades, desenhar então um plano de ação que vai ser o que a gente vai conduzir durante o período de trabalho ali. Sempre com o objetivo de fazer a empresa crescer em resultado, participação e principalmente fazer com que ela tenha um método de gestão para ela poder seguir em frente, né? Ela se torna perene
na nossa crença quando ela tem um método de gestão para dar continuidade. Então, instituímos um método de gestão, esse método de gestão é utilizado, agora a gente tem perenidade, agora a gente pode seguir em frente. Então, é isso que a Jump quer propor para você. Se você está por aí pensando em como vender mais o ano que vem, tem 3 boas justificativas aqui para você, né? Beleza? Vamos para casinha? Fechou. Bora. Valeu. Bora. Um abraço e até a próxima. Valeu. Até mais.